Olá, você que está aqui comigo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo e eu espero que hoje eu consiga trazer aqui para você uma coisa bem importante. Se você é uma pessoa que está no seu primeiro emprego e está querendo causar aquela boa impressão, fica aqui comigo que eu vou te explicar mais algumas coisas. Eu sou o Anderson Larcher e hoje eu vou trazer aqui para você um tema bem legal. Se você está pensando e você tem dúvidas em várias coisas de como agradar ou como trazer uma boa impressão no seu primeiro dia de trabalho, ou melhor, no seu emprego atual, eu vou trazer aqui agora alguns questionamentos que vai fazer com que você reflita sobre isso e talvez te ajude. E você vai ver que é bem mais fácil do que você imagina você conseguir fazer isso. Uma das primeiras coisas que todo mundo pensa quando chega no seu primeiro emprego, principalmente, é como que você consegue causar uma boa impressão. Causar uma boa impressão no seu primeiro emprego nem sempre parece ser algo tão desafiador assim, mas acaba que o nervosismo, no final das contas, mascara tudo isso de uma forma que você acaba perdendo o controle do que você realmente deve fazer. Na maioria das vezes você fica em dúvida. Eu devo perguntar demais? Eu devo ficar mais na minha? Eu devo esperar que as pessoas me peçam as coisas? Eu devo pedir primeiro? Isso é uma dúvida que você, na verdade, vai ter para várias frentes durante o seu trabalho. Mas uma coisa você tem que ter certeza. Na dúvida, faça da forma mais natural possível que você faria em qualquer lugar. Para você construir uma imagem é muito mais simples do que você imagina. Construir uma imagem, primeiramente, você precisa fazer com que você seja você. Você vai construir uma imagem de uma boa pessoa, uma pessoa educada, uma pessoa que pede ajuda e que também ajuda os outros. Tudo isso tem que ser de forma natural. É claro que tem coisas que você vai colocar dentro do seu dia a dia de trabalho que vai ser difícil de você colocar em prática de forma rápida, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que com o tempo elas vão se ajustando. A primeira vez que eu entrei num trabalho e eu era estagiário, eu tinha muito medo de falar, eu tinha muita vergonha, eu tinha um pavor extraordinário de pedir ajuda para as pessoas. Com o decorrer do tempo, eu fui me colocando à prova e eu acabei caindo em erros que eu falava que não é possível que isso só está acontecendo comigo. Quando eu comecei a analisar um pouquinho por fora, eu vi que todo mundo passava pelo mesmo tipo de problema que eu. A diferença é que eu não falava com ninguém. Às vezes eu deixava com que tudo chegasse até o último ponto possível que eu pudesse suportar para eu pedir ajuda de uma pessoa. Depois que eu passei por alguns erros que foram, de certa forma, catastróficos, eu comecei a pegar a mania e pegar o hábito, na verdade, de pedir ajuda mais cedo. Com isso, a minha evolução foi ficando mais assertiva. Eu comecei a ser mais assertivo e fiz com que as pessoas confiassem mais em mim. Mesmo assim, você fica com um sentimento de como que eu vou fazer tudo isso e mesmo assim causar uma boa primeira impressão. É uma coisa super normal. Na maioria das vezes, eu diria que em quase todas elas, para ser sincero, o primeiro emprego das pessoas, desde que você deixa isso claro, ele acaba sendo de certa forma esperado pelo seu patrão. A pessoa que está te contratando, ela sabe que ela não está contratando uma pessoa com 10 anos de mercado. Ela sabe que você não tem experiência o suficiente, que talvez você ainda nem terminou a sua faculdade ou que você ainda está num período de estudo que você não tem as habilidades que ele quer. Nesses casos, as pessoas elas são contratadas pelo que elas são, pela força de vontade delas, por como elas se comportam no dia a dia e não pelo conhecimento técnico delas. Por isso que é muito importante você ter essa visão, você saber que de certa forma você está ali também para aprender. É claro, você foi contratado para executar uma determinada tarefa e é isso que vai ser feito, mas ninguém espera também que você execute ela no nível mais perfeito, de maior excelência possível já no primeiro dia. Uma das coisas mais importantes que isso daí é fato e você precisa ter é você ser uma pessoa proativa. Não espere que todo mundo te peça tudo todos os dias. Não espere que a ajuda venha para você. Peça você também a ajuda. Na verdade, peça o apoio, que é totalmente diferente de você pedir ajuda. A ajuda é quando a pessoa vai fazer aquilo ali por você. E o apoio é quando ela vai junto de você te ajudar a chegar onde você quer. Então tente você também fazer as coisas. Não fique preso somente ao que as pessoas vão estar fazendo ali, porque você vai acabar não aprendendo da mesma forma ou com a melhor velocidade que você poderia estar aprendendo. Uma outra coisa que você precisa ter é o profissionalismo. Você ser profissional e ser comprometido não quer dizer que você tem que ter tanta experiência assim para conseguir chegar nesse nível. Ser profissional é você cumprir com o que você fala, é você ser pontual com o que você promete com as pessoas. Por exemplo, se você falou que vai entregar uma coisa em tal hora ou em tal dia, faça o máximo para que você consiga colocar aquilo ali em prática e que você consiga entregar realmente no dia que você falou. Se você acha que você não vai conseguir ou que está passando muito do que você esperava, comunica com o time, comunica com o seu chefe, comunica com quem você tiver que comunicar para que eles saibam que eles podem fazer alguma coisa caso aquilo lhe dê errado. A pior coisa que tem em um cenário como esse é você chegar em um cenário de entrega ou em uma espera de tarefa e você não ter aquilo que você esperava. Imagina só você chegar, por exemplo, em qualquer fast food, você pedir um lanche esperando que ele fique pronto em 15 minutos, porque a promessa dele ficar pronto é em 15 minutos, e depois de 1 hora você é informado de que o lanche não vai poder ser feito porque terminou algum tipo de ingrediente. É muito frustrante no final das contas tudo isso acontecer, então é muito importante que você deixe todo mundo bem claro e
bem transparente de que você está indo por aquele caminho e que coisas erradas podem acontecer o tempo todo. Outro ponto que é bem importante, e esse daí para mim é um dos principais: colete feedbacks o tempo inteiro das pessoas. Se você chegou agora em um trabalho, tente deixar ou tente agendar cronogramas que você tenha periodicamente feedbacks para que você saiba como que você está evoluindo. A maioria das empresas conta com um programa de feedbacks que você acaba recebendo esses feedbacks automaticamente, mas nem sempre é bom você esperar. Sempre que você vê que executou uma tarefa importante ou que você fez algo que realmente agregue no trabalho das pessoas, peça um feedback no final. Se você vai entregar alguma coisa, tente pedir para uma pessoa para te dar aquele feedback no fim de tudo, porque isso tudo pode acabar te trazendo o mais rápido ainda uma coisa que você pode fazer para melhorar. Ou melhor, você pode ter feito algo muito bom e que você só tem que continuar fazendo da mesma forma. É indispensável que também, diante disso tudo, você seja uma pessoa o mais organizada possível. Não tem como você começar a fazer uma coisa e não saber quando vai terminar. Ou não tem como você fazer essa coisa sem ter o mínimo de planejamento possível. Eu sei, é difícil. Inclusive eu mesmo cometo várias e várias vezes do meu dia esse ato de se perder, às vezes, no que você está fazendo. E isso é normal. Agora imagina você fazer tudo sem ter um cronograma, sem ter, de certa forma, um planejamento para você conseguir executar. Isso tudo acaba se tornando muito mais difícil. Então, primeira coisa, se você vai executar qualquer tipo de tarefa, planeje. Anota num papel, anota em alguma ferramenta, faça o que for possível você fazer, conte com a ajuda de outras pessoas para que você consiga, pelo menos, fazer um planejamento mínimo e dali para frente você consiga evoluir mais rápido. Por fim, e aí, para mim, um dos mais valiosos itens para você ter aí na sua carreira, um destaque como pessoa e muito maior do que isso. Você conseguir evoluir rápido e se diferenciar no meio das outras pessoas. Criar bons relacionamentos dentro do seu trabalho e com todo mundo que você está ali convivendo no dia a dia é uma das coisas mais importantes que você tem e que você vai poder fazer. Você já deve ter pego e já deve ter convivido com diversas pessoas de diversos tipos diferentes. Pessoas que são irritadas, pessoas que são calmas demais, pessoas que são aceleradas, outras que são devagar demais. Tudo isso faz ser característica de cada um. Mas uma coisa que você tem que pensar é que você precisa criar esses relacionamentos. Você precisa ser pelo menos um mínimo possível empático com as pessoas. A empatia é uma coisa que conta muito. Você não sabe tudo e provavelmente a pessoa também não. Na verdade, em quase todos os casos, ninguém sabe tudo. Então você tem que entender que você, uma vez que está aprendendo, a outra pessoa também pode estar aprendendo. Então por que não juntar o conhecimento dos dois e agregar para vocês conseguirem ter uma entrega legal? Relacionamento não está ligado diretamente a você puxar o saco de alguém ou você fazer de tudo para que aquela pessoa note você. Não é isso. O relacionamento é a pessoa entender que o que você quer fazer no seu trabalho está em conjunto e está, de certa forma, relacionado com as ideias que ela também está. Você vai ver que em entregas de grandes projetos, em entregas de grandes obras ou qualquer tipo de produto, as pessoas em prol da entrega de um único objetivo. Então, por que não fazer o relacionamento que você tem com as pessoas chegue no final das contas e vocês todos consigam ter essa entrega ao favor de vocês? Tudo isso faz muita diferença. As pessoas, às vezes, acham que o destaque é apenas de um, mas fazer tudo isso que eu falei aqui sozinho se torna muito mais difícil, contrário de quando você está fazendo isso com o apoio de alguém. Com isso, o que eu acho que a gente pode concluir aqui, diante de todas essas informações que eu falei, é que a primeira impressão e o que você vai construir no seu primeiro trabalho não é para ser algo que faça com que você fique nervoso ou desesperado ou, enfim, faça de tudo para ter aquela boa impressão. Isso tudo faz parte do processo da experiência de você ter o seu primeiro trabalho. Ele é e ele tem que existir para isso. Não estou dizendo aqui que você, de certa forma, não foi uma pessoa que não se preparou para o seu primeiro trabalho. Mas mesmo você se preparando muito, vão ter coisas que você vai passar no dia a dia que você não se preparou ou que você não sabia que ia acontecer. Então é super normal e você nada mais, nada menos pode fazer do que aprender a lidar com isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero que você possa aprender bastante com isso. Se você não curtiu, curta o vídeo, comente, deixa aqui o que você achou. Se você conhece alguma pessoa que também está nesse cenário de primeiro emprego, manda para ela e quem sabe você pode ajudar ela de alguma forma. Até a próxima!